Brasil. Nós vimos os povos chamados pré-colombianos, que foram os povos que habitaram a região da América do Sul antes da chegada dos espanhóis. Mas a gente tem que entender também quem eram os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, os verdadeiros donos da terra, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o território já era habitado pelos nativos, né? Que nós popularmente chamamos de índios, de indígenas, né? E que muitas das vezes eles gostam de ser chamados assim, de nativos, né? Então, esses primeiros povos que habitavam o Brasil antes da chegada do colonizador, antes da chegada dos portugueses, é o tema do nosso estudo hoje. E a gente vai ver que nós temos muita herança desses povos, né? A gente sabe que a cultura brasileira hoje é um misto de culturas, né? E nós temos aí como três principais fontes geradoras de cultura, né? Os indígenas, né? Os nativos, o europeu, que é o português, que veio para cá colonizar, e os africanos que vieram para cá na condição de escravos. Então, a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é extremamente rica e diversificada, porque nós temos muitos elementos das culturas desses três povos. Isso é bom que o teu cultura... Olha, Maui, eu sinceramente acho muito bom. Sabe por quê? Porque nós temos muita diversidade. E eu gosto de pelo aqui, eu acho que é cabelo. Tem uma diversidade muito grande. E eu gosto da diversidade, porque a diversidade, ela nos dá opções. Ela nos dá opção de ter diversas coisas e de ter diversos elementos que compõem a nossa cultura. Eu acho bacana essa diversidade. É que nem que eles falam, o que seria do azul se tu gostasse de ver? O que seria da cultura brasileira se a gente tivesse uma coisa só? Essa diversidade é o que faz a nossa cultura ser muito bonita. Infelizmente, a gente, quando eu digo o brasileiro, ele não valoriza a cultura brasileira como ela deveria ser valorizada. Mas a gente ainda tem muito que aprender com isso. E ainda também os outros países, em qualquer filme, qualquer coisa que aparece nos países, é só favela e macaco. Exatamente. Mas, Maria, isso é culpa da gente que eu digo do povo brasileiro. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente fala, como lá fora eles falam no Brasil, a primeira coisa que eles pensam é carnaval, futebol, pobreza, as mulheres, vamos colocar aqui de uma maneira, o samba e as mulheres seminuas, a sexualização da mulher, né? A ideia de que o corpo feminino é algo assim muito valorizado, né? Então, assim, eles associam muito a imagem do Brasil a essa imagem, né? Do carnaval, da favela, Sim, não, na verdade, eles acham que o Brasil, alguns países acham que o Brasil é uma floresta amazônica inteira, o Pantanal é o Brasil, entendeu? Tanto que no episódio do Simpsons, que eles chegam no Rio de Janeiro, eles estão no Rio de Janeiro, quando o Cristo rebentou, de repente eles viram assim, eles pegam um bonde no Paraná, no Pantanal. Entendeu? Como se a gente chegasse, a gente virasse, a gente está no Pantanal, a gente olha para cá, a gente está no Cristo. A gente vira para lá, nos Simpsons, eles têm essa ideia errônea de que o Brasil... Eu não gostei dessa teoria, não. Eu achei um tanto quanto preconceituoso. Eles distorceram muito a imagem. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os povos do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil. Lá na página 51. Aí falaram que o próximo dinheiro vai comprar uma porta. Entendeu? Então, assim, são esses elementos, essa ridicularização da nossa cultura lá fora, eles têm que combater. Mas o que acontece? O pessoal acha graça, o pessoal compra isso. A partir do momento que a gente começar a ignorar ou a repudiar esse tipo de coisa, eles não vão fazer mais. Mas quando a gente acha graça, as pessoas continuam reproduzindo. Engraçado. Pois é, mas é esse o problema. Fica engraçado, mas faz uma gente. Entendeu? Porque se por acaso alguém fizer algo ofendendo, olha aí, Rafael,
Se alguém fizer algo aqui no Brasil ofendendo os Estados Unidos, por exemplo, a gente vai começar a Terceira Guerra Mundial. Se a gente fizer uma coisa ofendendo alguma cultura na Índia, no Egito, o médico brasileiro que foi fazer piada com a mulher no Egito, foi no Egito, não foi? Que ele fez uma piada induzindo um assédio sexual a uma atendente no Egito. Que ela não entendia nada. Que ela não entendia nada. Ele fez uma graça com ela. Ele quase foi morto no Egito. Porque ele fez uma piada ridicularizando uma mulher. Ele postou na internet. Ele postou na internet. E aí, o que acontece? Isso, a piada que o brasileiro fez no Egito, quase riu a morte dele lá. Agora, se fosse aqui ao contrário, o brasileiro acha graça, reproduz um meme, compartilha. O próprio brasileiro fala que o país é pra merda. Quando o filho fala que é uma merda, eles vão lá. Pois é. Mas vamos lá, vamos falar dos povos nativos. Depois a gente continua esse Mas o problema é que o brasileiro não tem limite. Esse é o problema. Me diz aqui, olha aqui. Estados Unidos vai lá e vai dar piada pro Brasil. A gente vai achar graça. Vamos lá, depois você lembra. Vamos lá, vamos voltar aqui. Página 51. Depois a gente conversa mais sobre isso. Bom, então como a gente viu, no início das chamadas grandes navegações, eles começaram a explorar diversos territórios. Né? E aí, por conta de uma partilha do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que foram os primeiros países a investir em viagens marítimas, nós temos aqui os portugueses como os primeiros que chegam em terras brasileiras e começam a colonização. Na página 52, nós vamos ver aí os principais troncos linguísticos, ou seja, os grupos de famílias de línguas aparentadas das regiões dos grupos nativos do Brasil. Se a gente conseguir olhar aí, na opinião de vocês, de maneira bem ampla, assim, olhando por alto, qual é o maior tronco linguístico que tem no Brasil? Tupi-Guarani. É Tupi. Você acha que é o Tupi-Guarani? Eu também acho. Porque se a gente prestar atenção, nós temos, olha só, toda... Não, Tupi-Guarani é o tronco linguístico. Sim. E aí, olha só, dentro do que eu escutei a Yasmin, né? Não, Ana Luísa. A gente pode ver o Tupi-Guarani no litoral do Nordeste, um pedacinho aqui, ó, da região Sudeste, ó, pega um pedaço da região Sul e um pedaço mais cima da região Norte e Centro-Oeste. Um pouquinho em cada. Mas se a gente olhar, o grupo linguístico G também pega essa parte aqui da Centro-Oeste e um pedaço do Nordeste e um pedacinho do Sul. Tá. E os outros grupos se espalham, né, mais. Mas se a gente for olhar, o maior tronco linguístico é o Tupi-Guarani. Vocês podem até finalizar isso para vocês não esquecerem. Isso pode ser questão. E o segundo é o G. E o segundo é o G. Vocês podem até sublinhar isso aí, gente. Sim, não tem aí escrito, mas vocês podem sublinhar isso. Pode fazer uma caixinha que eu fiz aqui, ó. E colocar o maior grupo linguístico é o Tupi-Guarani. Para vocês não esquecerem. Tá? Na Bahia não tem, né? Na Bahia, nós temos um pedacinho do Tupi-Guarani e um pedacinho do G. E uma ponta também do Cariri. Tem também um pedacinho de outros grupos linguísticos. Na Bahia tem uma mistura aí bem grande de grupos linguísticos, né? Tipo bem globo. É bacana para a gente se localizar. É bem legal, eu também gosto de usar. Bom, vamos na página 53. E aí a gente vai para a atualidade das línguas indígenas faladas hoje no Brasil. Qual é a região com maior influência de línguas indígenas hoje? A região norte, né, do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, Acre, né? Tipo, no Nordeste e no Sudeste foi não tem quase nada. Isso significa o quê, Maui, que a gente pode deduzir? Que grande parte dos grupos nativos foram exterminados
né? E os grupos nativos, a região onde mais sobreviveram esses grupos nativos foram a região norte e um pedacinho da centro-oeste ali. É claro que em São Paulo tem alguns, né? Nós temos alguns em Minas Gerais, aqui, ó, no Espírito Santo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nem tem o Mauí. Eu ia aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais, aqui no Rio não tem. Não tem. Mas aqui é água. É uma pontinha aqui do 29, do Tupi-Guarani. Mas em São Paulo... Tia, bem onde a gente está, sabe? Porque parece que essa ponta do Rio é onde a gente está. Essa ponta aí não é nem onde a gente está, é subir um pouquinho para Paraty, Angra, né? Mas subindo um pouquinho. Sim, tem muitas tribos ali para cima, depois de Paraty, daquele pedaço ali entre na divisa e São Paulo. Sim, sim. É claro o que acontece. Se a gente parar para analisar o indígena hoje, quando a gente pensa assim, é índio puro. Aí você pensa que o cara tá andando pelado, uma tribo. Entendeu? Assim, eles hoje têm uma vida. Né? Foi lá, quando eu fui em Paraty, eu vi os índios. Eles têm, tipo, uma base, tipo, mais ou menos assim, igual essa sala aqui, só que de peito de barro, e eles têm lojinhas. Sim, alguns preservam a cultura e vivem disso, vivem da cultura indígena, reproduzem alguns aspectos para poder vender para os turistas. Tia, aí a gente foi mais adiante e viu 2 indígenas que eram indígenas mesmo, que eu acho que era mais para fundo mesmo, carregando tatu, porque não falava nem português, falava tupi. Então, a gente sabe que um pouco mais para cima no Rio de Janeiro, depois de Paraty, naquela região ali, nós temos ainda grupos nativos que falam seus idiomas de origem, né? Vamos na página 54, gente, para poder começar. 54? 54. Segundo evidências arqueológicas, pode-se afirmar que há mais de 12 mil anos os seres humanos já ocupavam as regiões onde hoje se encontram os estados de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Não. Inicialmente eles viviam de modo nômade, buscando alimentos. Isso aí a gente foi lá no 6º ano, né, quando eles começaram a migrar e vir chegando no continente americano. Né? As sociedades indígenas variaram de tamanho dependendo do grupo, eles eram nômades, né? Eles não praticavam agricultura. Inicialmente a agricultura ela não foi estabelecida, eles inicialmente eram caçadores e coletores, eles viviam da caça de animais silvestres e da coleta de frutos e de tudo que eles viam na natureza. Os povos indígenas eles começaram a se reunir em agrupamentos, que eram as aldeias, quando eles começaram a desenvolver a agricultura. E aí, na página 55, mostra aí as primeiras aldeias que eles começam a formar, à medida que eles começam a se formar, estabelecer residência. Né? Essas aldeias, elas tinham um centro, né? Que era o centro de cerimônias, de reuniões, né? Era uma grande construção onde todos viviam juntos, né? Geralmente as tribos indígenas eles viviam em grandes aldeias, em grandes locais, onde todos viviam juntos, moravam juntos, né? Faziam as suas principais atividades juntos, né? Era comum eles fixarem residência perto de florestas ou regiões próximas a rios. Por quê, gente? Porque eles utilizavam o rio para tudo. Para pescar, para pegar água, para tomar banho. Culturalmente, o hábito que nós temos hoje de tomar banho todos os dias é um hábito proveniente dos nativos. Porque o europeu não toma banho todo dia. Por conta do clima frio da Europa. Então, o hábito que nós temos de tomar banho todos os dias, esse hábito lindo de higiene que nós temos, quer dizer, nem todo mundo tem, né? De tomar banho todos os dias, é um hábito que nós adquirimos dos povos nativos. Então, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles ficaram horrorizados que os indígenas tomavam 2, 3, 4, 5 banhos por dia. Europeus tomavam banho. Olha só, quando é calor, um banho por semana, às vezes por mês, Maurício. E por isso que os perfumes europeus são os melhores do mundo. Para poder disfarçar a caatinga.
tô brincando. Mas esse lance do banho, culturalmente muito comum. Eu tive uma amiga que ela morou um tempo na divisa da França com a Suíça. E ela falou, aí eu falei assim, amiga, o pessoal aqui realmente não toma banho todo dia. E para eles é super normal. Eu agoniada, porque eu precisava tomar um banho para acordar, eu precisava tomar um banho para dormir. A água era tão fria, tão gelada, e mesmo com o aquecedor, o clima era muito frio, você já saía da água com muito frio, mas eu não deixava de tomar o meu banho, pelo menos um banho por dia. E o pessoal aqui, às vezes, ficava uma semana sem tomar banho. E ela achava aquilo muito estranho. Resumindo, o pessoal tem medo de água fria. Na verdade, não é medo de água fria, já é algo enraizado na cultura deles. O hábito de tomar banho todos os dias não é algo cultural para o europeu. Não é algo comum como para a gente. Entendeu? Para eles é normal não tomar banho todo dia. Sim, mas para isso pode ser, porque as pessoas vão ficar tomando banho todo dia, isso só dependeu de uma pessoa que teve essa brilhante ideia e clima, exatamente, por conta do clima. Bom, mas vamos voltar lá. Aqui é quente, né? Sim, exatamente. Sim, bom, e aí esses povos nativos, eles se estabeleciam próximos aos rios, né, para absorver o máximo que eles podiam da água, da caça, da coleta, eles começaram a estabelecer uma relação muito próxima com a natureza. Tanto que, religiosamente falando, esses nativos eles são muito voltados a fenômenos da natureza. Tanto que eles cultuavam nas suas práticas religiosas o sol, a lua, a chuva, as estrelas. A religião deles era muito voltada a esses aspectos, esses fenômenos naturais. Né? Eles colhiam, eles plantavam, eles adoravam a natureza. Eles preparavam terra para plantar, eles faziam cerimônias para poder agradecer aos deuses pelo bom plantio, pela boa colheita, pela caçada que foi boa. Né? E aí a gente tem os costumes e tradições. Geralmente, quando a gente vê um nativo, ele geralmente está muito enfeitado, ele está muito colorido, e isso era algo que eles faziam para agradecer, né? E para comemorar. Cada cultura, ela era relacionada com um estado diferente da vida dele. Existiam culturas que representavam o luto, pinturas que eram representadas para caça, né? Muitos, às vezes, eles diziam, sim, eram culturas diferentes, né? Simplesmente você, hoje em dia, está fazendo um artigo de uma descendente indígena, né? Falando que ela acha extremamente preconceituoso no dia do índio as crianças se fantasiarem de índio, de pintarem o rosto fingindo que é índio. Ela diz que muitos dos indígenas acham isso extremamente ofensivo para a cultura, porque não é algo que é uma fantasia, é algo que é uma cultura real. É o dia a dia, uma cultura muito importante. Então, ela diz que essa fantasia de índio não é bem vista pela comunidade indígena, porque eles acham um tanto quanto preconceituoso. Que o dia do índio, né, que é comemorado no dia 19 de abril, deveria ser utilizado para exaltar a cultura indígena e não ridicularizar a imagem do índio com essas fantasias. No dia do índio, por exemplo, que eu acho que era mais pequeno, uns 5 anos, eu e o pessoal me lembro de coisa numa indígena. Uhum. Teve um ano que eu fiz, existe aqui no Rio de Janeiro, um Museu do Índio, em Botafogo. E uma certa vez eu juntei um grupo de alunos e levei até o Museu do Índio. Agora em pandemia é inviável, né, Mauri? Mas eu acho, eu vou até pesquisar, eles têm agora por conta da pandemia, eles fizeram visitas online. Sim, tem. Pode ir para qualquer lugar no mundo inteiro. Então, eu vou verificar, porque na época a entrada deles era só uma ajuda de custo para eles manterem o museu. Eu não sei se eles ainda estão funcionando, porque muitos museus fecharam por conta da pandemia, principalmente os menores. Mas eu vou verificar a possibilidade de a gente visitar eles de maneira online. Né? A gente faz. Oi?
Online não tem a mesma experiência. Não, online não tem a mesma experiência, mas dentro da situação que nós encontramos hoje, é o mais viável para a gente poder ter uma experiência um pouco diferente. Não, mas eu acredito que essas visitas online não devam ser pagas. Entendeu? Assim, eu acho. Não, nem todas, Maui, não são todas. Aí eu vou verificar a possibilidade. Quando a gente finalizar aqui a aula, enquanto estou fazendo exercício, eu vou pesquisar rapidinho a respeito disso. Já falo para vocês ainda hoje. Pois bem, essa cultura deles foi reproduzida muito bacana no Museu do Índio. E aí eles fizeram lá, né, no dia que nós fomos, mostraram para os grupos dos alunos que estavam comigo diversas danças, a cultura deles, como eles utilizavam o quê, a respeito das plumas, das pinturas, da religião deles. Eu achei bem interessante, porque eles mostravam como era o dia a dia deles de verdade, e não aquela parte fantasiosa que a gente tem do índio, simplesmente, que a gente tem a imagem do índio. O índio anda nu, o índio dança para exaltar a chuva, dança. Esse tipo de visão, que é muito preconceituosa, que a gente cresceu vivendo dentro dela, é algo que eles tentam desmistificar e mostrar que é totalmente diferente. E aí, na página 56, a gente fala das esculturas, das pinturas corporais, das manifestações artísticas. Você já deu aula aqui em escola? Já deu aula aqui em escola? Ah, um monte. Bom, então, olha só, vamos seguir. Na página 57, a gente mostra as cerâmicas, que são muito famosas, né? As cerâmicas nativas. A cultura santarém aí, gente, é uma das muito conhecidas da nós temos a cerâmica marajoara, ou seja, um dos primeiros grupos, a produção de cerâmica do Brasil foi a cerâmica marajoara, uma tribo, né, um povo que desenvolvia cerâmicas muito elaboradas. E eles faziam peças que até hoje ninguém sabe como eles conseguiram tanta perfeição naquelas peças. Aí na página 57, nós temos uma imagem de uma cerâmica marajoara. Gente, olha só esse bichinho aqui. O que vocês acham que isso aqui é? Uma vaca? Não, mas para que serve isso aí? Olha só, sem ler. Para botar oferta na igreja, para botar água. Não, ideias. O que vocês acham? Sei lá. Agora, olha só. Olha a legenda. Olha a legenda. Entre as cerâmicas mais famosas está a Marajoara, produzida pela população que ocupava a ilha de Marajó. Esse grupo desapareceu antes mesmo da chegada dos portugueses no Brasil. Mas sua arte permaneceu e chegou ao nosso conhecimento. Essa cerâmica era feita de barro, pó de pedra, conchas e cinzas de caixas de árvores. Na imagem, uma urna funerária maravilhosa. Isso aí é uma urna funerária, ou seja, quando a pessoa morria, eles pegavam os ossos e colocavam ali. Ou então faziam a cremação, né? E as cinzas eram depositadas nessa urna. Existiam umas urnas funerárias que eles faziam, que eram urnas funerárias, caixão. Olha que está morto. Na verdade, está aí dentro do morto. O joguinho dele está aí dentro. E aí, olha só, existiam algumas urnas que eles faziam, que eram de cerâmica, dessa altura assim. E aí, o morto, ele era enterrado nessa posição assim, ó. Abaixadinho. E aí tinha um museu, que eu não lembro agora onde eu visitei, que tinha um corte na lateral da cerâmica e tinha ossada, é claro que não tem mais nada ali, né? A ossada dentro da cerâmica nessa posição, abaixadinho dentro do vaso de cerâmica. E era muito comum para enterrar crianças. Eu também se desapareceu. E aí eles faziam nesses vasos de cerâmica e geralmente eram todos nessa posição que eu mostrei para vocês. Se eu fizer de novo, não levanta. Pois bem. Apresenta vocês do outro lado. Do outro lado, nós temos outro vaso de cerâmica. Esse aí parece o quê? Quem lê a legenda? Parece uma coisa que você faz. Parece baú. Parece uma cigarro. Quando cinzeiro.
Fala, Zé, quando eu morrer, você quer ir enterrado numa caixinha dessa? Parece pesado em algum Eu vou Vou anotar isso. Bom, Parece um negócio que mexe aqui minha avó deixa assim essa cigarro. parece um cinzeiro, parece o quê, gente? Eu acho que faz alguma coisa causada na Parece cabeça. um pouco de cabeça. Alguma coisa, sei lá, pra algum evento da igreja. Agora parece um vaso de planta, também acho. Parece um altar com duas portas. Agora, olha só, vamos ler a legenda. Olha só. Outra produção ceramista de destaque é a da cultura Santarém. Produzida pelos Tapajós, menos conhecidos que a de Marajó. As peças produzidas são bastante elaboradas, retratando animais da floresta tropical. Na imagem, um vaso cerimonial. Então, gente, o que é um vaso cerimonial? Geralmente, é um local que é utilizado para fazer cerimônias. E muitas das vezes, essas cerimônias eram feitas com frutas, eram feitas com elementos da natureza, às vezes com animais, né? E aí eles utilizavam esse vaso de cerimonial para poder ofertar as coisas aos deuses, né? Que eles faziam com frequência. Pessoal, vamos olhar muito aqui no meio. Bom, vamos lá. Página 60. É horrendo, velho. Bom, na página 60, a gente fala a respeito das crenças e da guerra. Como é que era a religiosidade indígena? A gente já começou a falar um pouquinho, né? Que a guerra era algo muito importante para eles, né? E a religiosidade, eles eram politeístas, né? Já falei para vocês, acreditavam em vários deuses, todos eles ligados a elementos da natureza, né? Esses elementos da natureza eram muito comuns. E aí tinha o Tupã, aí tinha outros deuses ligados ao deus Sol, deus da chuva, deus da guerra, deus da água. E tudo que acontecia com eles, eles se relacionavam com Deus. Se tinha uma boa colheita, os deuses ajudaram. Se tinha uma chuva que tivesse alagado toda a colheita, é porque os deuses estavam castigando eles por alguma coisa. Então, eles eram muito ligados a esses fenômenos da natureza e atribuíam isso aos deuses. Se nada acontecesse, eles atribuíam a falta de oferendas, de ofertas aos deuses. Então, eles sempre atribuíam tudo, as coisas boas e as coisas ruins, à ação dos deuses. E a guerra era algo muito importante para eles. Muito importante ao ponto das crianças indígenas já serem treinadas para a guerra desde sempre, para serem guerreiros muito valorosos. Tá? Então, e por que aconteciam essas guerras? Na maior parte das vezes, as guerras eram com grupos inimigos na tentativa de estabelecer a sua superioridade. Dominar territórios inimigos, ampliar territórios, provar a sua superioridade diante do inimigo, né? Então, às vezes, a guerra ela toma proporções muito grandes. E aí a gente tem aqui o seguinte: a guerra era algo tão importante para eles que eles praticavam o chamado ritual de antropofagia. O que é isso? Quando eles guerreavam e que eles destruíam um inimigo, antes de matar esse inimigo, ele aprisionava esse inimigo. Conheço, já vi em filme. E aí, o que acontece, Bruno? Bruno não. Rafael. Eles pegavam esse inimigo, faziam um ritual cerimonial, matavam esse inimigo e comiam a carne desse inimigo. Qual era o objetivo disso? Não. Abre um parênteses. Existe uma grande diferença entre canibalismo e antropofagia. Por quê? Na antropofagia, no ritual antropofágico, ele comia a carne do inimigo para absorver todos os valores que ele tinha. A força, a bravura, a inteligência. Culturalmente, era a ideia que ele tinha. Então, geralmente, no ritual antropofágico, eles só comiam a carne daqueles guerreiros fortes, daquelas pessoas que tinham muita força, que eram muito importantes para a tribo inimiga. O canibalismo, não. O canibalismo é algo desenfreado. Você come
porque gosta de qualquer coisa, não tem uma cerimônia especial para isso. Então, o canibalismo é quando alguns povos nativos comiam carne humana sem nenhum tipo de explicação, simplesmente comiam. Já o ritual antropofágico era um ritual religioso, que na visão deles, eles estavam, como comiam a carne do inimigo, eles estavam absorvendo todo o valor, todas as coisas boas deles. E aí tem aqui, gente, na página 61. Se vocês quiserem sublinhar para não esquecer, um dos elementos da guerra indígena que surpreenderam os europeus foi o ritual da antropofagia, consumo de carne humana por humanos. Praticado por alguns anos, por alguns grupos, como os tupi-guaranis, os tupinambás e os samorés. No entanto, o significado do ritual antropofágico era outro. Fazia parte da forma como eles entendiam o mundo e a vida. Então, gente, aqui está lá, ó. A morte de um guerreiro capturado era um acontecimento celebrado em festas e comemorações. Página 62. No qual poderiam durar dias. O inimigo foi punido e vivia com os mesmos direitos que os demais habitantes. Ele ficava livre e bem alimentado. Porém, esse tratamento dado ao guerreiro cativo estava apenas se preparando para o dia da morte. Para a ocasião, a aldeia preparava uma grande festa. Durante o festejo, os indígenas cantavam, dançavam e bebiam. Eles acreditavam que, ao matarem um inimigo, estavam vingando seus antepassados e que, ao comerem a carne do guerreiro executado, incorporavam sua bravura e coragem. Então, ó, esse último parágrafo aqui é essencial para a gente entender o ritual antropofágico. Eles comiam a carne, eles matavam o inimigo para honrar os antepassados e comiam sua carne para absorver sua bravura e coragem. Quando eles matam a guerra, eles falam, todo mundo vai lá, vamos de ladrão, monta com a esquerda e coloca as pernas lá, os braços, tudo. Mais ou menos isso. Bom, é claro que é como se fosse um negócio de tirar, só que hoje em dia é mais apropriado, né? Bom, é claro que, gente, como a gente está conversando, a situação dos indígenas hoje é bem diferente da que era há alguns anos atrás. Eles já não praticam mais o ritual antropofágico. Muitos indígenas, eles estão inseridos no mercado de trabalho. Eles têm uma vida, vamos colocar, entre aspas, normal, porque muitos estudam, fazem faculdade, têm empregos em multinacionais. Porém, muitos deles ainda têm a essência indígena dentro de si e lutam para preservar e manter viva. Quando a gente pensa, por exemplo, como o Zé falou assim, mas eles vivem do mesmo jeito? Alguns sim. Alguns preservam a sua essência e a sua cultura. Outros, mesmo tendo honra de ser indígena e de preservar a cultura, para sobreviver, adotam o modo de vida que nós chamamos de normal. Por que eu falo que nós chamamos de normal? Porque o modo de vida deles é normal para eles. Só que para sobreviver, muitos deles começam a se adaptar ao modo de vida do colonizador para tentar se inserir no mercado de trabalho. Esse negócio aí de que eles comiam carne de porco, né, até hoje? Não. O ritual antropofágico é algo que não é mais praticado pelos indígenas hoje. Né? Eu falei, eles têm... Hoje em dia existe uma coisa saudável. Pois é, eles têm outras formas de vida. Na página 63, a gente tem os direitos, né, a formação dos direitos. Hoje em dia nós temos a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que é um órgão que tenta proteger ainda o resto de cultura indígena que nós ainda temos. Quando eu falo de resto, é porque realmente muitos grupos indígenas foram extintos quando os portugueses chegaram no Brasil. Né? Muitos grupos não conseguiram resistir à dominação que inicialmente os portugueses aplicaram. Muitos portugueses foram executados pelos nativos. Né? Então, assim, a situação dos primeiros grupos foi muito difícil. Né? Bom, tudo bem até aqui?
Alguma pergunta? Mais ou menos, né? Acabei de saber que